Bom dia, boa tarde e boa noite, meus alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão aqui, direcionada especificamente no nosso trabalho, que vai ser feito no caso da nossa avaliação, que a gente vai ter agora no final de semana. E aí vocês vão praticamente ter um direcionamento mais abalizado sobre o nosso conteúdo que vai ser abordado dentro da nossa exercício, que vai ser analisado por vocês. Então veja só, eu coloquei para vocês estudarem a população brasileira. A população brasileira é uma população extremamente heterogênea. Quando eu digo isso é porque eu me refiro às questões ligadas à sua pluriculturalidade, ou multiculturalidade existente no território brasileiro devido a vários fatores decorrentes ao processo de colonização que nós tivemos aqui ao longo da história. A gente sabe que no Brasil nós tivemos inicialmente um país composto por índios, que após isso vieram os brancos e que posteriormente trouxeram com isso os índios ou os negros, e aí consequentemente promoveu essa pluriculturalidade no que diz respeito ao processo de desenvolvimento da população brasileira. E aí começaram a haver os processos de misturas étnicas, e outros povos começaram a ingressar no nosso território, vindo também da Europa, e aí trouxeram consigo suas culturas, que acabou promovendo um país multicultural, que é o Brasil no caso. A população brasileira hoje estima-se em torno de 200 milhões de habitantes, 205 milhões de habitantes aproximadamente, mas nem sempre foi assim. Esses números eles vieram ocorrendo, e esse crescimento veio ocorrendo principalmente nas últimas décadas. Então, para você ter ideia, a população brasileira na Copa de 70 tinha cerca de 90 milhões de habitantes. E menos de 50 anos, a população praticamente dobrou no território brasileiro, tendo essa população absoluta, que é o total da população do Brasil, é de 205 milhões de habitantes, ou seja, população absoluta é o total do contingente populacional, de um determinado país. E isso, na realidade, sem considerar a sua área. E aí eu vou ter a chamada população absoluta, População absoluta é o total de habitantes de uma determinada região. Já a população relativa, é uma relação existente entre a população absoluta dividida pela área, E aí eu vou ter uma população relativa, Então, no Brasil, a população relativa brasileira é de aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Populoso por quê? Porque tem uma superpopulação, uma população muito grande, e pouco povoado porque a sua densidade demográfica é 2,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso está relacionado a vários fatores, principalmente a questões do Brasil. Consequentemente, a população acabou crescendo de forma exagerada, como eu falei nas últimas décadas, porém a área territorial brasileira é muito grande, E aí, consequentemente, a gente tem essa vantagem que não temos assim grandes formigueiros humanos, no Brasil, como se tem, por exemplo, no Japão, como se tem, por exemplo, em Bangladesh, são regiões de verdadeiros formigueiros humanos, ou seja, grandes concentrações demográficas, populacionais nessa região. E aí, consequentemente, o Brasil, a gente não tem esse processo por conta justamente dessas questões territoriais que nós temos aqui no Brasil. Como encontra-se distribuída a população brasileira, A população brasileira encontra-se distribuída de forma irregular.
Como assim, professor, de forma irregular? Ocorre em áreas com grandes concentrações populacionais e ocorre em áreas com grandes vazios demográficos, ou seja, vazios de pessoas, não apresentam grandes concentrações de pessoas em determinadas áreas. Por que isso ocorre? Não é? As grandes concentrações populacionais se dão por conta justamente da oferta de empregabilidade, não é? Que ocorre em determinadas regiões, e aí atrai um grande contingente populacional para essas áreas, além de condições naturais favoráveis, como clima, como vegetação, hidrografia, relevo plano. Tudo isso acaba com que, e além da oferta de emprego por conta de algumas empresas, tudo isso acaba acarretando o quê? Acaba acarretando uma área de atração populacional, que promove essas áreas com grandes concentrações, não é? Áreas extremamente túrgidas, ou seja, áreas que eu tenho grandes quantidades de pessoas acumuladas em uma determinada região. São áreas de concentrações populacionais, e no Brasil boa parte dessa população está localizada no litoral. O litoral brasileiro é onde eu tenho a maior concentração de pessoas no Brasil. Mas nem sempre foi assim, né? Em épocas passadas, a maior concentração populacional brasileira se dava no interior. Por que se dava no interior? Justamente porque no interior se oferecia pouca oferta de emprego, porém as pessoas viviam basicamente diretamente ligadas ao campo. As pessoas tiravam o seu sustento, a partir do campo, já que as terras eram férteis, eles cultivavam ali e conseguiam sobreviver a partir daquele momento ali, onde eles começavam a utilizar o campo, a natureza, para tirar o seu sustento. E aí isso foi de extrema relevância para essa população que vivia relacionada a esse processo, homem-natureza. E aí quando começou a se crescer o meio urbano, essas atrações populacionais começaram a ocorrer, e aí isso acabou atraindo as pessoas para essas regiões, dando início assim um processo de êxodo rural. O que é o êxodo rural? Êxodo rural é um processo migratório interno, da saída do homem do campo para a cidade. Aqui no Brasil se intensificou a partir da década de 60, para 3 grandes regiões, que são São Paulo, a região sudeste como todo, não só São Paulo, mas São Paulo foi uma das áreas de grande atração populacional, região centro-oeste por conta da construção de Brasília, e também a região norte por conta do garimpo do ouro naquela região, onde pessoas migravam para aquela região em busca de melhores condições de vida, e aí consequentemente começaram a migrar consideravelmente para aquelas regiões. Além disso, esses povos que migraram, que foram de suma importância relacionada ao processo migratório, eles contribuíram para o crescimento das cidades, e isso proporcionou o crescimento econômico também, de algumas cidades, se tornaram metrópoles na atualidade. Então, tudo isso está relacionado ao processo de desenvolvimento da população brasileira. Como é que se encontra hoje a população brasileira em termos de disponibilidade de trabalho? A população, ela hoje tem uma grande concentração de pessoas fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque graças ao processo de desenvolvimento que o Brasil veio ter nos últimos anos, o país não estava preparado, digamos assim, estruturalmente para absorver tantas pessoas no mercado de trabalho. O que acarretou com isso um grande índice de pessoas desempregadas. Além disso, atrelada às crises econômicas que vieram ter ao longo do tempo, tudo isso acabou promovendo fatores de ordem conjunturais, que acarretou um alto índice de pessoas desempregadas no mercado de trabalho atual no Brasil. Com relação à taxa de fecundidade, nos últimos anos ela veio reduzindo com o tempo. Por quê? Um dos fatores pelo qual acarretou
a queda dessa taxa de fecundidade, ou seja, taxa de natalidade também, foi justamente a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher sendo inserida no mercado de trabalho, acabou acarretando com que ela pudesse, com isso, não ser voltada apenas para os afazeres do lar, que as mulheres antigamente eram feitas só para viverem nos afazeres do lar e também servir para o marido, né, e ter filhos. Com o tempo, as coisas começaram a se multiplicar, as mulheres começaram a brigar pelos seus direitos, né, com o passar do tempo, e, consequentemente, adquiriram esses direitos e passaram a ingressar no mercado de trabalho. E isso, consequentemente, acabou contribuindo muito para a queda das taxas de natalidade no país, né, e isso, consequentemente, acarretou o país, ele começou a ter um pouquinho de desenvolvimento e uma redução no processo que diz respeito à questão da pobreza, né? A pobreza ela diminuiu porque as mulheres começaram a diminuir esse processo pelo qual se teve no que diz respeito ao processo de procriação por parte dessas mulheres, né? Então, a mulher, sendo inserida no mercado de trabalho, acabou contribuindo para a redução desse processo pelo qual as taxas de natalidade começaram a cair, não é? Outros fatores também foi a criação de métodos contraceptivos, né, como anticoncepcionais, diafragmas, como é que se diz? Preservativos. Tudo isso acabou acarretando com que essas mulheres acabassem tendo menos filhos, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os processos migratórios, né? Vocês sabem que existem dois tipos de migrações internas e as migrações externas. Migrações internas são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país, né? Como, por exemplo, o êxodo rural, como eu falei para vocês, saída do homem do campo para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. Temos também uma migração pendular. A migração pendular é um tipo de migração natural que ocorre praticamente diariamente. É uma migração urbano-periférica, onde as pessoas saem da sua cidade natal para trabalhar em cidades circunvizinhas em busca de melhores condições de vida, e retornam no final da noite. É uma migração urbano-periférica diária, sazonal, e isso acaba promovendo com que acabe desenvolvendo a economia das cidades onde essas pessoas vivem, porque elas atraem o capital de cidades circunvizinhas, promovendo o crescimento, né, dessas cidades que eles vivem, né? E aí, por isso, esse processo de migração pendular. Por exemplo, eu moro em Olinda e trabalho em Recife e no final do dia retorno para minha casa, né? Esse é um tipo de migração pendular. Já as migrações de transumância, são migrações relacionadas a dois fatores, climático e o período de entre-safra. Os fatores climáticos são aqueles agricultores que vivem de uma agricultura de subsistência, ou seja, aquela agricultura que ele cultiva para tirar o seu sustento diário, e aí, consequentemente, ele planta no seu quintal, e aí depois ele vai e retira a colheita. Quando vem um período de estiagem, não tem como ele fazer esse processo, então ele migra para outras regiões em busca de melhores condições de vida, em busca de dinheiro, e aí fica mandando para sua mulher. Quando volta a chuva, ele retorna para a sua cidade natal, aí volta a cultivar outra vez no seu quintal. Esse é um processo denominado como migração de transumância. Ligado à questão de entre-safra, eu vou ter aí os processos pelo qual as pessoas que vivem, por exemplo, sobrevivem na realidade da cana-de-açúcar, corte da cana-de-açúcar. Corte da cana-de-açúcar, durante 9 meses tem um plantio e colheita. Durante 3 meses eles esperam para o solo descansar. Esse período de 3 meses eles ficam desempregados, sem receber dinheiro. O que acontece? Eles migram para outras regiões em busca de empregabilidade e aí, consequentemente, eles vão atrás de emprego para melhorar a sua condição financeira. Quando volta o período de plantio, eles retornam para a sua cidade natal e aí voltam outra vez para o processo de colheita, né, que ocorre nessas regiões, e plantio também, né? Então, esse é um processo denominado de transumância, não é? Relacionada às questões de entre-safra, dado como migração interna.
Qual a diferença entre emigração e imigração? Emigração, gente, processo de saída da população de um determinado país. Imigração, processo de entrada da população em um determinado país. Ok? Então, falar um pouquinho sobre os avanços na tecnologia que contribuíram também na queda da taxa de mortalidade no Brasil nos últimos anos. Que fatores foram esses, além do avanço da tecnologia, né, que contribuiu para essa queda dessa taxa de natalidade no Brasil nos últimos anos, né? O avanço da medicina com a produção de novos medicamentos diagnósticos e forma de tratamento passaram a curar doenças, não é? Diversas doenças no Brasil, e aí consequentemente isso também acarretou, não é, nessa queda dessa taxa de mortalidade, principalmente relacionada à mortalidade infantil, né? Muitas pessoas começaram a ter acesso a novos medicamentos e aí consequentemente não tivemos mais taxas tão elevadas assim relacionadas à taxa de mortalidade infantil, principalmente. A melhora das condições sanitárias e criação de sistemas de abastecimento de água, redes de coletivo e tratamentos do sistema de lixo, né, e coleta do sistema de lixo. Antigamente nós tínhamos um sistema muito falho relacionado ao saneamento básico, que hoje ainda temos, né, porém algumas cidades melhoraram consideravelmente esse processo, né, e consequentemente diminuíram os casos relacionados ao surgimento de verminoses, né, em algumas cidades, surgimento de doenças infecto-contagiosas, né, tudo isso está relacionado ao processo de urbanização desenvolvida em algumas cidades. E aí acaba acarretando também a queda nessa taxa de mortalidade em algumas cidades, principalmente nas cidades mais pobres. Ampliação do sistema de educação pública, onde as pessoas passaram a ter acesso, né, a novas informações sobre programas de saúde, que passou a ser dado dentro da própria escola, que consequentemente acarretou um processo de desenvolvimento relacionado à saúde das populações, e isso tudo acarretou nesse processo pelo qual as sociedades passaram a viver mais, né, e melhor. Ampliação na oferta de alimentos, isso é relacionado à estabilização da economia, né, com a adoção do Plano Real, onde as pessoas passaram a ter acesso a novos tipos de alimentos que até então eles não tinham acesso, e as coisas começaram a melhorar, a população passou a ter um poder de compra, se alimentando mais e melhor, e isso acabou acarretando consequentemente uma melhor condição econômica e alimentícia para as populações dessas regiões, né, principalmente nas áreas mais pobres do país, né, do Brasil, que isso foi de fundamental importância à estabilização econômica no país, né. Campanha de vacinação, algumas novas vacinas foram criadas, né, e novas campanhas foram dadas, como por exemplo a vacina de HPV, né, outras doenças que foram erradicadas no Brasil, como a poliomielite, né, e outras que foram erradicadas, mas que também voltaram, mas voltou em pouca quantidade, como é o caso do sarampo, né? Então são doenças que hoje não assustam mais como assustavam antigamente, né, por conta justamente da criação de novas vacinas e também da ampliação dos programas de vacinas que veio a ter nos últimos anos aqui no Brasil, né? Tudo isso foi de suma importância, né, para o crescimento da população e a redução da taxa de mortalidade. E a elevação da renda média do trabalhador também foi de grande importância, né, porque você teve aí um caso onde as pessoas começaram a ter acesso a novos produtos por conta justamente dessa melhoria do seu salário, né, começaram a ter também acesso a determinadas questões como financiamento, né, de produtos que até então não tinham direito. Tudo isso foi de grande importância, né, para a população brasileira. E vamos falar agora sobre um pouquinho sobre pirâmide etária, né? O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é, na realidade, um dos principais indicadores socioeconômicos de um determinado país. Como assim? O que é um indicador socioeconômico? Através da pirâmide etária,
nós conseguimos identificar se esse país é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento ou um país desenvolvido, não é? Onde, por exemplo, as pirâmides que apresentam com base larga e topo estreito, as bases representam as recém-nascidos entre 0 e 4 anos e o topo representa os idosos, não é? Acima de 65 anos. Se eu tenho uma base larga e o topo estreito, automaticamente eu vou ter um país subdesenvolvido, um país pobre. Por quê? Justamente por conta das pessoas que estão tendo muitos filhos e acabam acarretando um processo que dificulta a criação dos filhos da população, e aí, consequentemente, as pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande para o desenvolvimento da sua economia nesses países onde eu tenho a base da pirâmide larga, como é o caso de alguns países da África, por exemplo, e que tínhamos também aqui no Brasil na década de 80. Né? O topo largo também, o topo estreito relaciona também a baixa expectativa de vida, que representa os idosos entre 0 ou mais 65 anos, e quando apresentam o topo estreito, isso quer dizer que os idosos estão vivendo pouco, né, nesses países, e aí, consequentemente, está vivendo pouco, está relacionado a algum fator de ordem econômica, fator relacionado à saúde, né, da população. Tudo isso são fatores que acabam, de uma forma ou de outra, contribuindo de forma positiva ou negativa nessa questão da pirâmide etária no Brasil, que hoje nós temos um novo perfil de uma pirâmide. É um perfil onde a base da pirâmide é estreita em relação ao meio, né, e o topo é um pouco mais largo do que tínhamos em décadas passadas. Porque o Brasil hoje é um país em desenvolvimento. E isso, de uma certa forma, é um fator positivo, né, principalmente ligado à economia e à nossa população. A base estreita por quê? Porque as pessoas passaram a ter acesso, por exemplo, a novas informações, principalmente aos métodos contraceptivos. Isso acarretou com isso a diminuição na taxa de natalidade, e aquela grande taxa de natalidade que existia em décadas passadas passaram a se tornar os jovens da atualidade. Esses jovens, consequentemente, passaram a querer entrar no mercado de trabalho, que acarretou um fator negativo, que foi o aumento do desemprego, porque a conjuntura socioeconômica que nós tínhamos no país não estava preparada para absorver um contingente populacional tão grande no mercado de trabalho. E aí, consequentemente, essa conjuntura social acabou não absorvendo tanta gente no mercado de trabalho, que acarretou aumento do desemprego, né? E aí esse desemprego aumenta com isso também as relacionados à questão da violência, né? A violência no país, ela é um fator também relacionado a esse grande contingente de população que nós tivemos na década passada, né? Que é um fator normal para um país que está em desenvolvimento, que não estava preparado para a grande explosão demográfica que houve em décadas passadas. E o topo da pirâmide mais larga está relacionado justamente aos idosos que passaram a viver mais e melhor, né? Vivendo mais e melhor, essa população, consequentemente, passou a ter o quê? A ter acesso, né, a alimentos, né, de qualidade, né, passou a ter acesso a um sistema médico hospitalar também de qualidade. Tudo isso foi de fundamental importância, justamente graças ao processo que nós temos relacionados ao desenvolvimento da economia do nosso país. Então, os idosos hoje têm um novo perfil diferenciado do que tínhamos nas décadas passadas. Por exemplo, a média de idade, a expectativa de vida do Brasil é de 80 a 65 anos. Hoje ultrapassa as questões econômicas. Tudo isso acabou influenciando, de certa forma, o processo de desenvolvimento da população, e principalmente da população idosa, né? Sistema médico hospitalar, distribuição de medicamentos gratuitos, né? Tudo isso foi de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida da população do brasileiro nos últimos anos, né? E isso foi
de grande importância, graças a Deus, né, e graças às pessoas honestas que viram um pouco para a população, né, e que deu um novo perfil à população brasileira nos últimos anos. Né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Nossa revisão para a nossa prova é basicamente isso. Amanhã eu dou mais alguns esclarecimentos a vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.